para quem está aqui presente. Gostaria de agradecer a presença de todos. Queria agradecer também a todos que estão assistindo pelo YouTube e pelo podcast. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E aproveito para pedir que vocês deixem um like, favorite, curtam e se inscrevam no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Dave Elman, a indução de Dave Elman, e vamos praticar depois. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Natson Vitório, faço parte do grupo do Praticadamente. Tenho dois cursos do Quasar e dois cursos do Alberto Delisla. E é isso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Dave Elman. Quem foi Dave Elman? Dave Elman nasceu em 1900 e morreu em 1977. E ele foi um locutor de rádio, compositor, comediante e fazia hipnose. O que fez ele ficar tão conhecido na hipnose? Ele foi a pessoa que fez hipnose mais rápido no tempo dele, fazia hipnose mais rápido no tempo dele. Então, no tempo dele, ele criou uma indução que era a indução mais rápida do tempo dele. Então, ele trabalhou 13 anos ensinando médicos, ele formou mais de 10 mil médicos e foi isso. Esse foi Dave Elman. E hoje a gente vai praticar um pouquinho sobre a indução dele. A indução dele tem 5 passos e ela funciona assim. Primeiro, desligamento dos olhos, depois vem relaxamento. Eu gosto de colocar assim, cima, baixo, cima, entendeu? Porque primeiro vem desligamento dos olhos em cima, depois relaxamento manda para o corpo para baixo, depois sobe de novo no fracionamento, ou você pode usar, em vez do fracionamento, você pode usar o relaxamento, você pode usar alguma técnica de aprofundamento, no caso. Depois você vai para o teste do punho e depois sobe de novo na amnésia dos números. Então, eu vou ir de passo a passo falando um pouco sobre. Primeiro, eu vou perguntar para a pessoa se ela gostaria de ser hipnotizada e depois eu continuo. Eu falo, geralmente eu peço para ela respirar 3 vezes, respiro bem fundo, 1, 2, 3, e quando ela está na terceira vez eu peço para segurar e quando soltar, fechar os olhos e relaxar. Por que eu uso esse jeito? Por que eu faço desse jeito? Porque quando você respira fundo e solta, você tende a relaxar instintivamente. Você está respirando lentamente e por um processo do corpo, você vai relaxando naturalmente. Depois quando peço para a pessoa fechar os olhos, eu falo. E agora, imagina, eu uso essa metodologia do Alberto Delisola, que eu acho interessante para mim. Cada pessoa tem um jeito de fazer, então o meu jeito o meu jeito está certo, o seu jeito está certo, cada um adota da maneira que gosta mais. Eu faço assim porque eu acho mais interessante. Eu peço para a pessoa imaginar um dia que ela sabia que podia acordar abrir os olhos a qualquer momento, mas em questão daquele relaxamento, não, ela simplesmente não queria abrir. E também já mando ela um direcionamento da atenção. Falo que todo o barulho da casa fazia com que ela relaxasse mais e mais. Eu estou direcionando a atenção da pessoa, qualquer barulho de chico ao fundo, carro passando, bater panela, alguém conversando, faz com que ela relaxe ainda mais e faz parte da hipnose. Ela trata aquilo como fazendo parte da hipnose. Depois eu já passo para o desligamento dos olhos. Em algum momento, eu falo sempre em algum momento para deixar um certo expectativa para a pessoa, porque todo mundo sabe que a expectativa é um dos princípios da hipnose. Tem que ter expectativa para ter hipnose. Então, eu sempre falo para a pessoa, em algum momento, eu vou pedir para você focar somente nos seus olhos. Em algum momento, quando você souber que esses olhos estão completamente relaxados, se permita fazer um único teste de tentar abrir e não conseguir.
e deixa a pessoa, vou dando sugestões. Geralmente eu vou falando isso, relaxando cada vez mais. Quanto mais relaxa, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais relaxado você fica. Então, é um ciclo sem fim. Quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais relaxado você fica. Isso eu uso sempre em diferentes pontos da hipnose, para a pessoa sempre ir relaxando mais e mais, mais e mais, mais e mais. E em algum momento, aí eu peço para a pessoa, fico prestando atenção na face dela. Quando ela faz alguma coisa, eu pergunto, responda só com a cabeça. Você já relaxou esses olhos? Porque eu pergunto. Se já aconteceu da pessoa fazer o sinal e simplesmente não falar para mim depois e perguntar e a pessoa falar que não tinha tentado abrir os olhos. Já aconteceu isso comigo várias vezes. E se você não pergunta, você perde, você continua ali e a pessoa, não deu tempo da pessoa tentar abrir os olhos, depois ela pode falar que a hipnose não deu certo porque ela não tentou abrir os olhos. Então, eu sempre estou perguntando, e se ela fala e balança a cabeça que não, eu falo isso. Pode passar o tempo que for, aí relaxando, quanto mais relaxado, melhor você se sente, quanto melhor você se sente, mais relaxado você fica. Ou eu uso, quanto mais você respira, mais relaxado você fica. Isso. Se não der certo, se a pessoa abrir o olho, o que que você faz? Geralmente, a pessoa abrir o olho, eu presto atenção na cara que ela vai fazer. Tipo, se ela fizer uma cara de deboche, tipo, eu sabia que eu ia conseguir abrir os olhos. Então, o que que eu faço? Eu fico prestando atenção nessa pessoa, eu continuo, mas se não der certo, eu falo, ó, não deu certo com você, talvez hoje você não esteja concentrada. Eu fico prestando atenção nos próximos sinais e nos próximos testes, porque o bom da indução de Dave Elman é que são testes para você ir prestando atenção na pessoa, se está dando certo, se está dando errado. Depois, se a pessoa fez cara assim, não deu certo, eu vou prestando atenção na pessoa. Se a pessoa fica, tipo, uma carinha de cachorro que ela dá mudança. Eu falo para a pessoa, ó, você quis abrir o olho e abriu. Agora a gente vai fazer outro teste onde você não vai abrir os olhos, porque eu disse que fazia parte, a pessoa não sabe, né, se está dando certo, se está dando errado. Então, se eu falo isso, eu vou com segurança e falo isso, a pessoa é. Então, agora eu vou fazer, ou eu falo, ó, você não esperou o momento certo para tentar abrir os olhos. E ou se a pessoa fizer cara de deboche, eu falo isso, você não esperou o momento certo para abrir os olhos, você só vai abrir. Ou também eu volto no pre-talk para explicar alguma coisa. Você está com algum medo que você não falou? Pode ser que a pessoa esteja com algum medo, por isso que ela abriu os olhos. Essas três opções. Aí depois vamos para o relaxamento, que não tem muito segredo, você vai falar isso, a pessoa tentou abrir o olho e não conseguiu, tá? Você perguntou para a pessoa, certo? E agora permita que esse relaxamento vai para todo o seu corpo, em direção aos pés, em direção às mãos. Eu uso essa, eu vou usando. Isso, esse relaxamento vai descendo pela cabeça, vai passando pelos seus ombros, fica um pouquinho mais longo, fica, mas aí você vai dando uma pausa, vai relaxando, vai dando mais sugestões para a pessoa relaxar. Foi tudo certo até aí? Foi. Depois é fracionamento dos olhos. Aqui você tem duas opções. Ou você faz o fracionamento dos olhos, que é o que realmente Dave Elman fazia. Você pode fazer também um aprofundamento. Você fala que a pessoa vai estar em cima de uma escada e quanto mais degraus ela vai descendo, mais relaxada ela vai ficando, entendeu? E o relaxamento progressivo, o fracionamento é bom porque ele usa uma fisiologia do corpo. Ele usa o efeito soneca. Você já teve a oportunidade de estar dormindo, aí o despertador toca. Aí tem a opção de mais 5 minutos. Você põe essa opção, mais 5 minutos. Aí você deita de novo e vai dormir. Você dorme, acorda, teve o despertador de novo, você joga por mais 5 minutos. Quando você for ver, você já está sonhando, o sono vai ficando cada vez mais forte. Ela usa dessa fisiologia para relaxar mais e mais o corpo. E se você fizer
o fracionamento dos olhos e a pessoa não abrir os olhos, o que vai acontecer? Simplesmente falo para a pessoa isso. E quanto mais eu vou falando para você abrir e fechar os olhos, eu já dou outra sugestão. Isso, e quanto mais eu peço para você abrir e fechar os olhos, mais relaxado você fica. David Elman gostava de falar para a pessoa, eu pedi para você abrir os olhos, então você vai abrir os olhos. Tipo assim, abre e fecha os olhos. Ele já era mais duro quanto a isso. Você vai ter que abrir os olhos e fechar os olhos. Eu já deixo a critério da pessoa. Ficou com o olho fechado, eu vou falando isso, e quanto mais eu falo para você abrir e fechar os olhos, mais profundo você se permite ir, mais relaxado você fica e tal e tal. Tá, certo. Fracionamento dos olhos. Foi para baixo. Foi o teste do punho. No teste do punho que a gente faz presencialmente, geralmente a gente fala isso. Em algum momento agora, em algum momento, eu vou pegar no seu braço direito, ou você fala o braço esquerdo, ele vai estar leve, vai estar pesado como um pano molhado. Se você seguiu todas as instruções até aqui, ele vai estar completamente relaxado, pesado como um pano molhado. Você não precisa me ajudar, ele vai estar pesado como um pano molhado. E quando eu pegar nesse braço, você vai ficar 2 vezes mais relaxado. 2 vezes mais relaxado. Você pega e levanta o braço. Tá? Mas online não tem jeito de você pegar no braço da pessoa e levantar. O que que você faz? Você vai pedir para a pessoa apertar o punho. Em algum momento eu vou pedir para você apertar seu punho. E quando eu pedir para você apertar seu punho, você vai apertar com o máximo de força que você tem. E quando você estiver dando a sugestão, você vai ver que eu vou ficar dando sugestão mais apertado, mais apertado, mais apertado. Em algum momento, quando eu falar a palavra ela completamente, é a palma para a pessoa ouvir, tá? Eu faço com palma, se você falar, quiser só falar, funciona também do mesmo jeito. Em algum momento eu vou falar, relaxe, você vai relaxar completamente esse braço e isso pode começar a apertar e vai apertando cada vez mais, ficando cada vez mais apertado, cada vez mais apertado, mais apertado, mais apertado, completamente. É esse o teste adaptado para a internet. Tinha algum hipnotista que já fazia isso, ele adaptou para o show dele, ele fazia um show desse jeito, mas era com a mão esticada, com o braço. Mas eu gosto de fazer de apertar a mão. Aprendi assim no curso do Alberto de Lisboa. Tá, depois vai para o amnésia dos números. Esse não tem muito segredo, não tem muito o que dar errado, então bora para frente. Vai para o amnésia dos números. Sobe, baixa, sobe, baixa, sobe. Fico usando isso toda vez para não esquecer. Tá. Amnésia dos números. Em algum momento, você vai fazer uma contagem regressiva de 100 para baixo. E em algum momento, quando você estiver perto dos números 95, esses números somem completamente. Começa 100, a pessoa vai 100, 99, 98, 97. E o que acontece se ela não esquecer os números? O que acontece se ela não esquecer os números? Eu uso o macete de falar para ela parar de contar. Isso, 97, 98. Quando ela está no 96, eu peço, isso pode parar de contar. Respira bem fundo e ela sopra esses números para bem longe. E eles somem completamente. Respira bem fundo e ela sopra esse número para bem longe. E eu pergunto para a pessoa, esses números já sumiram? Responda só com a cabeça. Esses números já sumiram, já foram embora? Sempre você pega o feedback da pessoa. Porque os números podem não ter sumido. Se você tocar a bola para frente, você não vai saber se os números sumiram ou não. Então, esses números já sumiram? Já foram embora? A pessoa balançou a cabeça que sim, bola para frente. Balançou a cabeça que não, você fala, isso, respira bem fundo e assopra ele para mais longe ainda. Eu faço 2 vezes, só 2 vezes. Depois, se não sumiram, se continuou, se não desapareceu ainda, eu falo perfeito. E esses números não importam mais. Sempre eu faço isso, porque a pessoa não sabe se está certo ou se está errado. Eu falo que precisa esquecer, eu falo 2 vezes e a pessoa esquece. Enquanto eu vou dando na sugestão outras sugestões, a pessoa vai esquecer o número naturalmente. Entendeu? E aí, chegou o fim da Devião. O que vai acontecer? Eu vou dar minha super sugestão, que é assim. E agora, tudo que eu falar se torna realidade. Não porque eu quero, mas sim porque sua mente é capaz. Eu sempre faço super sugestão. Porque eu estou dando
eu tô falando para ela que vai dar certo, a pessoa, no caso, eu tô intensificando a sugestão. Não vai ser porque eu quero, não é eu que estou no controle, é porque a sua mente é capaz, porque você pode, porque você consegue, entendeu? Depois eu vou para a ancoragem do durma. Toda vez que eu disser a palavra durma, durma, você vai ser excitado automaticamente. Toda vez que eu disser a palavra durma, você relaxa automaticamente. Logo após isso, logo depois que eu instalo o gatilho do durma, eu falo 3, 2, 1, olhos abertos, olhando somente para cá, os olhos mais pesados, mais pesados, mais pesados, mais pesados, mais pesados, durma. E a pessoa, ver se a pessoa relaxou, se ela entrou no estado de hipnose. Se ela não entrou no estado de hipnose, é interessante também você dar duas sugestões a mais. Geralmente eu faço isso, eu esqueci agora, mas geralmente eu faço isso. Toda vez que eu disser a palavra durma, você relaxa automaticamente. Toda vez que eu disser a palavra durma, você relaxa automaticamente. Toda vez que eu disser a palavra durma, você fecha o olho, abaixa a cabeça e relaxa. Se a pessoa não entendeu que é para fechar o olho, para voltar para aquele estado de hipnose, ela só vai fechar o olho, abaixar a cabeça e relaxar. Ela vai estar em estado de hipnose do mesmo jeito. Se a pessoa fala, se eu falar aí, durma, e a pessoa não foi, geralmente depois que eu aprendi a dar essa outra sugestão, a pessoa sempre entra no durma, toda vez que eu falo durma, ela já entra. Mas se não der certo, o que que eu faço? A pessoa ficou com o olho aberto, eu falo isso. Pode fechar o olho, faça assim, pode fechar o olho. E a partir daí eu uso esse gatilho. Pode fechar o olho. Toda vez que eu faço assim, depois, ela fecha o olho naturalmente. Ela não precisa da ancoragem do durma para a hipnose funcionar. Se ela tiver de olho fechado, prestando atenção no que você está falando, ela ainda está hipnose. Você pode partir daí para as outras sugestões. Foi tudo bem e ela vai continuar. Eu fiz isso com um menino que funcionava super bem a hipnose com ele. Ele viu o ídolo, alucinou tudo, mas ele no gatilho do durma, na ancoragem do durma, ele simplesmente não fechava o olho e abaixava. Só fala isso, fecha o olho, relaxa. Quanto mais você relaxa, melhor você sente. Depois que eu faço durma, sempre eu faço sugestão. Já é hábito para mim. Tá certo. Sugestões, as sugestões que eu vou dar quando a pessoa tiver hipnose. Geralmente eu faço de dois jeitos, duas sugestões diferentes. Ou eu faço a sugestão direta, ou eu faço a sugestão mais elaborada. Por que eu faço essas duas sugestões? Tem pessoa que funciona muito bem e funciona até melhor que sugestão elaborada, sugestão direta. Então eu começo com ela. Em algum momento, quando você abrir os olhos, seu nome vai ter sumido. Seu nome some completamente e eu vou dar algumas versões, tipo, da sugestão. Por quê? Porque se ela não entendeu na primeira vez, ela vai entender da segunda. E ela vai pegar para ela a sugestão que faz mais sentido para ela. E se em algum momento seu nome vai sumir, quando você abrir os olhos, seu nome some completamente, seu nome desaparece, seu nome vai embora. Aquele nome não existe mais, aquele nome some completamente. Você percebe que eu passo o seu nome para aquele nome. Quando eu falo aquele nome, eu estou distanciando o nome dela do o nome dela, para ela esquecer. Estou distanciando um pouco, tá? E a sugestão mais elaborada. Se não deu certo essa, aí eu passo para a sugestão mais elaborada. E se agora imagina que você está numa sala de aula, você vai até a lousa, o quadro negro, escreve seu nome. Quando você termina de escrever seu nome, você vai lá e apaga aquele nome não existe mais. Sempre eu dou vários jeitos da pessoa interpretar a sugestão. Isso, aquele nome não existe mais, aquele nome vai embora, some completamente, não existe mais. Tá, deu a sugestão, fez a pessoa alucinar ou não fez. Sempre eu faço o presente hipnótico. Até porque, até quando a pessoa não funciona nada com ela não esqueceu o nome, não teve nenhuma, ela não teve nenhuma experiência com a hipnose, de alucinação, de tá, você fez, não funcionou. Eu faço o presente hipnótico. Se você ficar estimulando, ela vai ter a percepção da realidade dela. Até porque tem quatro tipos de ideosensor, ideomotor, cognitivo e ideosensorial. A pessoa vai sentir alguma coisa. Cada pessoa tem uma afinidade a mais com um desses elementos da hipnose, certo? Tá, não funcionou, você quer tirar a pessoa de hipnose porque tem outra ali para hipnotizar. Eu sempre dou
o presente hipnótico. Porque tem uma coisa chamada de regra do pico-fim. Foi feita uma pesquisa que eles fizeram assim. As pessoas tinham que fazer uma, um exame que dava muita dor para eles. E tinha um exame que era bem mais curto, mas no final a dor era maior. E tinha um outro exame, é o mesmo exame, mas ele era muito maior, tinha aquele mesmo pico de dor, mas no final tinha uma dor bem menor. As pessoas escolhiam o que tinha a duração maior. Por quê? Porque ele se lembrava depois só da última dor. Sempre eles lembram da última dor. Tipo, se você fizer alguma coisa, uma live, um, uma hipnose, e você fizer uma coisa boa no final, ele sempre vai lembrar da hipnose com a última experiência que ela teve. Se foi boa, ela sempre vai lembrar da experiência boa. Entendeu? Mesmo sem experiência no meio, foi ruim, teve alguma coisa que não deu certo, tudo não deu certo, mas pela regra do pico-fim, ela sempre vai ter uma experiência boa depois. Vai contar para as pessoas, nossa, a experiência foi ótima, deu certo. Ela não vai falar que tudo deu certo, mas deu certo em certo grau. Ela vai sempre lembrar da última experiência, foi boa, ela vai querer mais depois, vai querer fazer de novo, entendeu? Sempre eu faço. E como faz o presente hipnótico? Geralmente, eu faço dessa forma, você pode fazer da forma que você faz. Eu faço assim, eu peço para a pessoa lembrar, escolher um sentimento. Eu faço assim, eu peço para a pessoa escolher um sentimento ou vários sentimentos. E depois eu peço para a pessoa lembrar do dia que esse sentimento estava muito forte, ou esses sentimentos estavam muito fortes. E lembrar naquele momento a emoção estava no ápice, o sentimento estava no ápice, aquele sentimento estava mais forte. Peço para a pessoa imaginar que aquele sentimento vai se espalhando por todo o seu corpo, talvez como uma energia, talvez como uma luz, ela vai entrando e vai preenchendo cada poro do seu corpo. E agora, aí eu peço para a pessoa ancorar esse sentimento em algum sinal. Tem duas formas de fazer essa ancoragem. Ou você pede para a pessoa ancorar numa coisa fixa, tipo, toda vez que você fechar a mão, você vai sentir esse sentimento. Toda vez que você fechar a mão, você vai sentir esse sentimento. Tá, mas tem outra forma melhor ainda. Foi feita uma pesquisa que toda vez que a gente está fazendo um movimento, ancoragem, eles fizeram com ancoragem esse sentimento. Toda vez que você está fazendo com movimento, abrir e fechar a mão, esse sentimento vem bem mais forte, fica por mais tempo. Então, em vez de você fazer com a mão fechada, é melhor você fazer com a mão aberta, porque toda vez que você faz um exercício com a mão fechada, ele tem menos longevidade, tipo, dura bem menos, e eu acho que só isso mesmo, mas eu acho também que ele fica mais fraco. Quando você faz assim, ele tende a ficar por mais tempo. Sempre eu faço abrindo e fechando a mão, ou peço para a pessoa escolher outro movimento, para a pessoa ancorar isso. E depois vem a imersão. Uma dica para você fazer, para você não falar que a pessoa vai voltar, que ela não vai para lugar nenhum. A pessoa, você já fez o pre-talk, já falou para a pessoa que ela não vai para lugar nenhum e você vai falar que ela vai voltar. Outra coisa é por você falar que a pessoa vai acordar. Você fala no pre-talk que ela não vai dormir. Então, por que você vai falar que ela vai acordar do trânsito? Sempre eu falo emergir, porque essa palavra tem um significado bem melhor para hipnose. E agora a gente vai fazer imersão. E se você fez a pessoa, quando ela foi mais profundo, foi relaxar mais, você fez do 5 a 1, contagem regressiva, você vai voltar ela do 1 ao 5, contagem crescente. Por quê? Para fazer sentido para a pessoa. Não é regra, eu não estou falando que é regra, mas eu acho melhor. Minha identidade hipnótica. Isso, e em algum momento eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. Interessante também, se você passar muito tempo com a pessoa em hipnose, você passar muito tempo, tipo, fez 1 hora de hipnose, 1 hora e meia.
para a pessoa não ter ressaca hipnótica, que ela fica doendo, a cabeça fica doendo depois e tudo. Você tem enjoo, tem pessoas que têm enjoo, se passa um tempo e não faz a imersão da pessoa, ela fica com a cabeça doendo, fica com enjoo, com muito tempo de hipnose. Se você fizer pouco tempo, você pode fazer uma imersão mais rápida. Mas você faz uma imersão mais devagar, mais lentamente, isso. Dando sempre sugestões positivas, isso. Vai voltando, vai ficando cada vez mais energizado, cada vez, se sentindo cada vez melhor, como se essa fosse a melhor experiência da sua vida. Sempre eu dou essa sugestão para a pessoa ficar com uma experiência muito boa da hipnose. Isso, e um vai voltando, e dois, e sentindo muito bem. Outra coisa também, outro toque, que é muito importante, é você prestar atenção na sua entonação. Por quê? Porque se você vai falando isso, vai voltando, energizado, se sentindo super bem, a pessoa não vai sentir no seu tom de voz aquela energia, aquela que você está querendo passar para ela. Então você vai falando assim, isso vai voltando cada vez melhor, se sentindo super bem, super energizado, vai colocando uma entonação mais de energia, entendeu? Para ficar congruente com a sugestão que você está dando. Isso até é legal para você usar na hipnoterapia, se você já faz, e eu não sei se vocês já fazem, mas é interessante colocar. Chegou no final, é isso. E agora a gente vai quebrar as salas para vocês treinarem. E para você que está no YouTube e no podcast, a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, favoritar. E se vocês quiserem saber mais, ter experiência de treinar com a gente, é só entrar no nosso grupo de Praticadamente. Toda segunda-feira a gente está tendo essa live aqui de para treinar um pouco mais a hipnose, para fazer hipnose com, com perfeição. Muito obrigado e até a próxima. Falou!